Agora é o seguinte, a gente continua cuidando da saúde, porque tempero é isso, né, gente? É vida, é saúde, mas a gente quer facilitar a sua vida. Por isso, ela que é nutricionista, Caroline Trevisan, está aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Dicas maravilhosas. Que prazer te receber aqui, viu? Obrigada. E a ideia é o seguinte, você vai ensinar a gente a montar, a fazer aquela misturinha de temperos para vários tipos de receitas, é isso? Exatamente. Nós selecionamos 5 receitinhas para facilitar a vida da dona de casa e até de quem trabalha fora, porque eu sempre falo isso em consultório. Se você quer se alimentar bem, você precisa se organizar. Boa. Precisa ter as coisas de forma prática. E esses temperos naturais, além de a gente conseguir deixar pronto para o uso, tem ingredientes que ajudam na melhora da saúde e na prevenção de doenças. Então, a ideia é facilitar a vida, agregar nutrientes à nossa alimentação. Então, juntar o útil ao agradável. Vou lembrar que essa mistura que ela está fazendo de temperos é feita por uma nutricionista. Então, isso que é legal, né? É a gente ter funções e benefícios para a saúde e não só deixar a comida muito gostosa, porque fica, né? Sim. Esses temperos, gente, são maravilhosos. Anota direitinho para você fazer aí. A gente pode ir para a primeira receita? Podemos. Vamos começar. Essa daqui? Essa receitinha é uma receitinha para arroz, tá? Arroz. Boa. Eu coloquei ingredientes que têm os princípios ativos, como eu disse, os compostos bioativos que vão ajudar a melhorar a saúde e a prevenir doenças. Porém, existem pessoas que não gostam de algum dos ingredientes que estão aqui. Sim. Então, eu vou passar a receita. O que você não gostar na sua casa, você pode tirar. Exclui. Simples assim. Simples assim. Então, não gosta de alho? Tira o alho. Não gosta da cebola? Deixa o alho e tira a cebola, tá? Mas a ideia foi colocar um máximo de nutrientes para cada uma dessas receitinhas que nós vamos fazer, certo? Ótimo. Então, nós vamos começar pelo, como eu disse, o tempero pro arroz. Então, é uma cebola média, mais 3 dentes de alho, certo? Eu vou pôr com a mão aqui para facilitar. Uma cebola média e 3 dentes de alho. Exato. Uma colher de sopa de cúrcuma não é uma colher muito cheia. Eu falo que é uma colher rasa, não é colher de vó, aquela colher cheia, senão fica muito forte. E a cúrcuma tem muitos benefícios, né? Eu vejo até que tem suplementos de cúrcuma que vocês indicam, assim, né? O que ele faz na nossa saúde? A cúrcuma é um potente anti-inflamatório, ou seja, impede processos inflamatórios. Quem tem dores articulares, quem tem dor de garganta, quem tem qualquer problema de uma doença inflamatória, até doenças autoimunes, se beneficia do uso da cúrcuma. E aí foi bom você ter falado disso, porque eu trouxe aqui, eu não sei se a câmera consegue pegar, eu trouxe 3 anti-inflamatórios potentes que a gente encontra na natureza. Aqui a gente tem o açafrão da terra, que é a cúrcuma. Essa é a cúrcuma? É o açafrão da terra que eu pus aqui já em pó, certo? Esse aqui é o gengibre, que a gente vai usar em uma outra receita, mas são raízes e são bem parecidas. A diferença da cúrcuma é que ela tem essa cor, dá pra ver aqui? Dá pra ver. Deixa eu pôr aqui. Que cor linda. Essa cor laranja. E eu trouxe, nesse papelzinho, o safrão, que é o Crocus sativus, que é o açafrão, que é diferente. Peraí, calma, peraí. Esse daqui, ele natural assim, chama açafrão. Açafrão da terra ou cúrcuma. Quando ele virar pó, se transforma em cúrcuma? É a cúrcuma, é a mesma coisa. Tá? E esse? Esse é o safrão ou açafrão também, mas as pessoas confundem. Safrão ou açafrão? E eu não quero é o da terra. Não é o da terra. Entendi. E eu quero mostrar. Aqui são estigmas de plantas que são produzidas na Índia, no Oriente Médio. E o quilo do safrão, ele é em torno de 20 mil reais. Cada 100 gramas, 2 mil reais. Uau. E quando a gente vai no mercado, ele é muito levinho. Às vezes a pessoa fala, eu preciso comprar alguma coisa anti-inflamatória e o preço é extremamente alto. Não precisa comprar o safrão. Usa o açafrão da terra.
Tá bom, então é uma Que substituição, né? Pra É quem uma não substituição, quer mas investir que tudo tem isso. o mesmo efeito no corpo para a saúde. Que interessante. Eu já ouvi dizer mesmo que em Dubai vale ouro. Vale, é Não preço é? de ouro. É preço de ouro Preço esse de ouro. safrão. Ele é bom. muito leve, então 1 quilo dá Tá. um saco muito grande. Aí você colocou a cebola, açafrão, o alho. O sal. O sal. Tem 1 colher de chá, mas pode ser colocado a gosto. 5 colheres de azeite. O azeite, ele é rico em ômega 3, que é um ácido graxo, uma gordura boa que ajuda a proteger o coração. Por isso que tá nessa receita. E aqui é salsinha fresca, tá? Só bater. Não foi? Não. Ai, que tempero bonito que ficou, Carol. Esse E- tem. Ah. Pode falar. O sal, ele serve como conservante também? Ele ajuda a conservar também, além de acentuar o sabor de todos os ingredientes que nós colocamos aqui nessa receita. Perfeito. Sobre o processamento, você pode processar mais ou menos, vai depender da consistência que você quer. Tem gente que gosta o tempero mais em pasta e tem gente que gosta mais em pedacinhos. Ó, deu pra ver? Aí você decide, né? Se quiser mais em pastinha, é só deixar mais. certo? Exato, bate mais e deixa ele ficar mais em pasta. Muito bonito. É esse aqui tá bem batidinho, ele fica em pasta. No primeiro potinho. Perfeito. Quanto tempo dura? Isso que eu ia falar. Depois que a gente fez, a gente passa para um potinho. Pode tampar, pode ser qualquer pote. Pode ser pote de requeijão que sobrou, pote de azeitonas, de vidro. Tem que esterilizar? Esteriliza o vidro, lava, Tá. ferve a água, coloca o vidro ali, deixa um pouquinho, tira, espera secar e coloca o tempero. E guarda na geladeira. Eu falo 5 a 7 dias se for ficar em geladeira. 1 mês se for congelar, porque você pode deixar esse temperinho congelado Ai, também. que bom. Já pode fazer uma quantidade maior e congelar. Vamos Exato. fazer o próximo? Então, Vamos fazer o Eu quero dar próximo. tempo de fazer tudo. Aqui a gente dá uma corridinha para dar tempo, que tá muito bacana, né? Então, é aquele tempero prático que você já deixa ali no jeito para facilitar a sua vida no dia a dia. E o próximo seria, então, para Agora feijão. para o feijão. Boa. Tá? Nós vamos colocar uma cebola média, 3 dentes de alho. Cebola e alho são antimicrobianos, anti-inflamatórios, previne doenças, principalmente nessa época de outono, todo mundo fica gripado, então são ingredientes extremamente interessantes. O sal tem 1 colher de chá, mas pode pôr a gosto. Certo. O azeite com a mesma função, o ômega 3 é anti-inflamatório, proteção cardiovascular. Aqui a gente tem o cominho, páprica doce, tudo 1 colher de sopa, o cominho e a páprica doce. Coentro, eu falo que é ou você ama ou você odeia. É verdade. Né? Norte e Nordeste usa muito, aqui em São Paulo não se usa tanto, mas eu coloquei porque ele tem princípios ativos antioxidantes. Tá. E além disso, é 1 colher de sopa. O louro. O louro, ele tem efeito carminativo. O que que é isso? Ele ajuda a diminuir gases para quem tem gases. E como a gente vai preparar feijão e muitas pessoas têm gases E quando o feijão, consomem às vezes, feijão, dá mesmo. a ideia de colocar o louro, além de acrescentar sabor, é diminuir esses gases. Ajuda na digestão também. Parte digestiva, ele é Muito digestivo. bom. Adorei. Pronto. Olha, já vi que a cor dele... Ele ficou aqui com uma consistência mais líquida. A cor tá muito bonita. Aí ficou um pedacinho de cebola, mas aí em casa você bate, que a cebola não tava querendo bater ali, ó. Não tava, ficou um pedação. Mas em casa é só Tem que bater bastante bater pra direitinho, ficar não bem tem problema. Em casa tem mais firme. tempo, né? Ficou muito bonito. E a cor dele também dá aquela corzinha a mais pro feijão. Fica aquele feijão mais vermelhinho, Mais aquela vermelhinho. cor bonita. É verdade. Ai, Gabi, obrigada pelo processador. Aí a gente vai agora, então, para um tempero, para uma carne vermelha, certo? É isso? Exato, Carne perfeito. vermelha. Então aqui eu coloquei cebola roxa, eu mudei o tipo de cebola. Tá. Por que que eu coloquei a cebola roxa? A cebola roxa, ela tem uma substância chamada antocianina, que ajuda na prevenção de diversas doenças, câncer, problemas de saúde de uma forma geral. Então eu pus a cebola roxa e o alho, 1 cebola média e 3 alhos. 4 alhos, perdão. Nessa eu coloquei 4 alhos. Além disso, a pimenta, Pimenta do reino? pimenta do reino. Aqui eu coloquei uma mostarda em pó, 1 colher de sopa, o sal, 1 colher de chá. Tá.
5 colheres de sopa de azeite. O azeite, como é que é? Porque assim, você falou dos benefícios, mas quando ele atinge uma certa temperatura, pode ir colocando se quiser, quando ele atinge uma certa temperatura, ele perde os benefícios ou não continua? Existe um negócio chamado ponto de fusão. De fusão não, ponto de fumaça. Que é quando você submete o óleo à temperatura, o que pode fazer ele perder os nutrientes? O ponto de fumaça do azeite, ele é bem alto. Então, quando a gente leva para a cocção, a gente não perde todos os nutrientes presentes nele. Entendi. Tá? Mas todo o processo de cozimento ou de refrigeração faz com que a gente perca um pouquinho de nutrientes. Mas nesse caso, vale então colocar o azeite ao invés de um outro tipo de óleo, de soja, de girassol? Eu prefiro o azeite pelas propriedades que ele tem. Ele tem o ômega 3, que é um ácido graxo muito importante, anti-inflamatório. Mas, às vezes, a pessoa quer usar o óleo de soja. Tudo bem, né? É uma quantidade pequena, não há problema algum. Perfeito. Né? Não precisa... A gente sabe que o azeite está bem caro, é não verdade. está tão acessível. É que aqui ela está pensando nos benefícios para a saúde, aí por isso vale investir um pouquinho no azeite. Exato. Boa. Quem quiser pode usar óleo de gergelim também. Ele é bem interessante, não é comum, mas ele tem muitos benefícios à saute. Aí você vai então processar. Vou bater. Ele. Do mesmo jeito Vamos que lá. nós fizemos o outro. São lindos. Gente, eu amo o cheiro de tempero. A gente viaja, né? É uma delícia, não Nossa, que demais. Deixa eu mostrar aqui como ficou. Isso, obrigada. Esse ficou em pedacinhos e pode deixar a carne marinando de um dia para o outro ou pode 30 minutos antes de preparar um bife ou uma carne moída. A carne moída pode refogar já com a carne moída. Tá. Mas bifes ou carnes em pedaço pode deixar marinando, fica mais saboroso e acentua mais também na carne o sabor. Mas pastosinho é só deixar mais tempo em casa. Exato. Daria para fazer ele no liquidificador também? Sim. Eu vou Pode te ser, contar que os que eu trouxe nos potinhos, eu não sei se vocês aí de casa conhecem, existem mini processadores manuais que nós encontramos em lojas que vendem coisas para cozinha, que tem uma cordinha e você puxa. Sei. Eu fiz nesse. Então pode ser que é baratinho, inclusive, Exato, né? são super acessíveis. Então pode ser um mini processador, pode ser um processador elétrico, liquidificador, o que você acha melhor e o que for mais prático. Adorei. Bom, vem pra cá. Acho que Vamos eu vou pra cá. Eu vou ficar desse lado mesmo, vai ficar mais fácil, né, pra Deixa eu você. pôr aqui. Pode ser? Claro? Ah lá. Agora a gente vai pro franguinho. Pro frango. Oh, meu Deus, o franguinho agora com uma carinha nova com esse tempero, também com benefícios para a saúde. Exato. Vamos lá. Aqui eu coloquei o gengibre, que é um excelente anti-inflamatório, como Tá. eu havia dito. Orégano. Gengibre em pó, né? Gengibre em pó, mas pode usar, se quiser, Um pedacinho? pequenininho. Não pode pôr muito, porque ele é muito forte, ele acentua muito o sabor. Aí ele vira um protagonista, né? Este natural é um pedaço bem pequenininho. Tá, qual que é o próximo? Alho e cebola. Alho e cebola. É uma cebola média e 3 dentes de alho. Depois, que é o limão. Limão, rico em vitamina C, e ele vai ajudar também, pela vitamina C, a conservar esse tempero. Certo. Azeite e sal. Azeite. Obrigada. Acho que todos aqui foram azeite, né? Sim, Todas as todos receitas. esses. Porque senão ele fica seco. O azeite é para deixar, além das propriedades, é para deixar úmido também. Boa. E o salzinho, né? E o salzinho, eu falo para usar, não precisa ficar usando sal rosa, sal do Himalaia. Eu falo que é ou sal grosso num moedor, ou o sal marinho, que tem Tá. propriedades bem interessantes. Você viu onde tá a tampinha dessa tampa? Sabe? aqui, a tampinha ó. menor. Ai, que bom. Eu falei, se tivesse aí, né, vai voar tudo. Vamos lá. Prontinho. Deixa eu sentir o cheirinho. Posso? Ai, que delícia! Ó, dá pra ver? Ó, ficou bem molinho esse, ó. Ficou mais cremoso. Aí, se eu quiser, de repente, deixar com uma corzinha, eu posso jogar uma cúrcuma? Pode. Aí, pode. não tem problema, não? Nenhum problema. A cúrcuma, eu Quer sempre... colocar no pote? Pode pôr. Vamos Cadê o pôr pote? aqui. A cúrcuma eu sempre falo para colocar junto, a não ser que você não goste, a pimenta. Porque para a cúrcuma ter a ação anti-inflamatória, a curcumina precisa da piperina. Pimenta. Então, sempre que você for fazer um tempero com cúrcuma, coloque a
pimenta junto com a cúrcuma para potencializar a ação da substância presente na cúrcuma. Maravilhoso, adorei. E aí, para finalizar, é um tempero seco, funcional. Esse é geral. Esse é para uso geral. Pode ser usado para legumes, na hora que você vai refogar um legume. Pode ser usado para arroz, para carne, para frango. Então, são temperinhos variados e que podem ser usados de uma forma bem genérica. Você quer colocar coringa. aqui e depois a gente leva para lá? Nós não vamos precisar bater esse, porque eles não. são secos, então não precisaremos só misturar, bater. entendi. Vamos Ótimo. só misturar. Tá. Então a gente vai pôr aqui. Eu peguei o alho e a cebola desidratada. Aí me perguntaram lá atrás se o alho e a cebola desidratada não era ruim para a saúde. Na verdade, o alho e a cebola desidratada, eles têm o quê? Apenas a retirada da água para que tenha uma maior durabilidade. Porque tudo que tem alimento que tem muita água estraga. Sim. Tem mofo, tem bolor. É. Então, quando você desidrata, esse alimento passa a ter uma durabilidade maior. Por isso que nós estamos fazendo esse tempero com ingredientes secos. E ele dura 1 mês fora da geladeira, sem medo de ter algum problema. E por ser seco, ele mantém os benefícios também? Quando Ele a perde um gente tiquinho, talvez. quando você faz o processo de desidratação, você pode desidratar por liofilização, desidratação em máquina, em forno, você perde porque você submete a um processo que pode ser temperatura ou qualquer outro processo, então você perde parte dos nutrientes. Mas tudo que a gente prepara perde-se um pouco de nutriente. Sempre, sempre, sempre. Faz parte. Faz parte. Mas ainda mantém. Mantém, tem um monte de Tem, nutriente. ainda tem. Esses são em pós, mas pode ser usado em flocos. Tem o alho e a cebola em flocos, quem quiser pode usar ser. dessa forma, tá? Aqui a gente tem a páprica doce, cúrcuma. Aqui eu pus pimenta calabresa, não a pimenta do reino. Sal a gosto, eu coloquei 1 colher de chá. Pimenta calabresa é igual a pimenta do reino? Ela é diferente. Essa aqui tá em diferente? pedacinho, é diferente. Eu É a coloquei pimenta do outra. reino em pedacinhos, é isso? Ela é diferente, Ah. é outra pimenta. Não é do reino. Não é do reino. É outra Calabresa. pimenta. Não, é que eu entendi que era É igual. outra. Tá bom. Aqui a gente tem tomilho e o cominho. O que nós vamos fazer? Misturar tudo isso. Ele vai virar um pozinho com todos os ingredientes. Quais são os benefícios do cominho? Ele é antibacteriano também. Também. Ajuda na parte digestiva também. Ótimo. E aí você pode usar em legumes, salada, Você pode usar para tudo, porque o que nós colocamos combina com todo tipo de alimento. Então pode usar com uma carne, com um frango, com um peixe, num legume que você vai refogar e você quer dar um sabor diferente para aquele legume no azeite ou até mesmo na manteiga, você pode usar. Para refogar também, você pode pôr a cebola, adicionar uma cebola fresca, colocar um esse pouquinho tempero. e pode fazer o arroz ou o feijão. Ele é o coringa. Aí no caso de ser seco, ele vai durar mais? Ele dura 1 mês fora da geladeira. 1 mês fora da geladeira. É. Não é porque é seco que vai durar a vida toda, porque às vezes a gente compra. Ai, eu faço isso, vou confessar. Lá na zona cerealista, você se empolga, né? E você porque é compra mais 100 barato. gramas. Aí você fala, ai, vou comprar já um monte, porque já dura muito mais tempo. De repente tá 1 ano, o negócio tá lá ainda. E não é assim que funciona. Não é. Pode ficar 1 ano, eu exagerei, né? Mas não pode esperar tanto tempo. Não deve, porque o ar, ele vai exercendo processo de oxidação do alimento e parte dos nutrientes também vão se perdendo. Tá. Então, o que a gente orienta? Coloca em um pote, deixa num lugar escuro, deixa dentro de um armário, não num ambiente tão quente, em cima do fogão, em cima do forno, para ter as propriedades preservadas. Muito bom. Certo. Aí a quantidade para colocar em cada tempero, em cada prato, é a gosto, né? Eu costumo falar que 1 colher de sopa, se você for fazer um arroz para 4 pessoas, é suficiente. Eu tô falando do arroz, né? Mas o tempero, ele é muito de gosto, né? Ele é muito individual, é muito pessoal. Então, o que eu falo? Faz o tempero, experimenta, coloca bem pouquinho, vê se ficou bom no próximo preparo. Adiciona mais ou põe menos. Tá. Mas é de cada um, é do paladar de Deixa eu cada sentir um. o cheirinho desse daqui.
Nossa, é muito gostoso. Ai, que tempero maravilhoso. Deixa eu aproveitar que você está aqui, porque às vezes eu fuço lá na internet e vejo algumas pessoas falando sobre o sal. Tem um sal que agora acho que é de Mossoró, né? Se eu não me engano, que fala que é um sal mais rico em nutrientes. Tem isso mesmo? O tipo de sal tem mais ou menos nutrientes para a saúde? É verdade. O sal de Mossoró, ele tem mais micronutrientes, Tá. minerais principalmente, tá? Tanto que algumas pessoas até usam o sal, colocam uma colherzinha de chá em 1 litro de água e tomam ao longo do dia aquela água com sal. Para se beneficiar dos minerais desse sal. Exatamente, para ter uma ingestão maior dos minerais. O que eu falo sempre, o sal, como eu disse inicialmente, o sal marinho ou o sal grosso moído, ele é tão bom quanto o de Mossoró, e o de Mossoró é muito caro, ele não é tão acessível. Então, se você pegar um sal marinho ou um sal grosso e colocar no moedor e usar, você vai se beneficiar também dos benefícios desse sal. Tem mais benefícios que o sal já refinado, é isso? Exato. O sal refinado, tudo que é refinado, ele passa por um processo, como o nome diz, de refinamento. Assim como açúcar também? Assim como o açúcar. Então, para refinar e ficar fininho, tem adição, às vezes, de substâncias químicas, ele não é tão puro. Então, por isso o sal grosso, porque ele não é refinado, ou o sal marinho, né? E a gente tem aí a importância de usar o sal, a não ser que a pessoa tenha alguma doença, porque o sal, ele é iodado. É uma política pública para prevenir o bócio, porque uma época havia-se muito bócio endêmico. E aí, o que o governo faz? Qual é o alimento que todo mundo consome? Vamos colocar um nutriente ali. Coloca o iodo. Então, é um sal iodado para prevenir doenças de tireoide, que é o bócio. A farinha, vocês já devem ver, farinha enriquecida com ferro e ácido fólico. Não é que a farinha tem ferro. É verdade. Tinha-se muita anemia, uma política pública obriga os fabricantes a colocarem nutrientes. Ali. Nesse caso, da farinha ou ferro. Que interessante, gente, que aula! Muito obrigada, Imagina. Caroline Trevisan. O arroba é o nome dela, arroba Caroline Trevisan, com N no final, que é nutricionista e passou essas dicas incríveis para o nosso dia a dia. Obrigada. Arrasou, foi muito bom. Volte mais vezes.